inaugurar o nosso Direito na Rede com duas feras, dois advogados que amam a profissão, que sobrevivem da advocacia, doutor Tiago, meu sócio Tiago, que também é professor, e o Bruno, que também é advogado criminalista e atua nessa advocacia da resistência. Primeiro, quero falar com o doutor Tiago. E aí, Tiagão, tudo certo? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruno. Boa noite a quem nos assiste, aos seus seguidores, seus internautas. É com muita alegria e satisfação que a gente se coloca aqui à disposição para fomentar esse debate. E a gente se sente bastante lisonjeado, tenho certeza que Bruno da mesma forma, de estarmos aqui inaugurando esse canal de comunicação. Desejo muito sucesso, Rodrigo, e espero que hoje a gente possa bater um papo muito agradável, muito leve, como é e como deve ser o mundo do direito, o mundo leve, o mundo democrático, né? Eu agradeço e me coloco sempre à disposição e vamos lá, como a gente estava brincando aqui antes do início, vamos meter marcha e vamos debater e discutir o mundo jurídico. Show de bola. E aí, Brunão? Perfeito, Tudo certo? tudo certo. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Tiago, a todos que nos assistem. É realmente uma honra imensa para mim hoje estar nesse momento de inauguração com essas duas feras. Só realmente tenho a esperar um momento excelente de debate, de conversa sobre o direito. Nós, como advogados, nós gostamos de conversar, gostamos de debater e é um momento essencial para isso. Então, é um projeto excelente e, Rodrigo, desejo muito sucesso. Fico muito feliz por estar aqui nessa noite e aí espero que possa contribuir. Espero principalmente aprender muito ouvindo de vocês e fico muito honrado, Rodrigão, com essa oportunidade. Vamos em frente, debater e conversar, que é o que a gente gosta. Coisa boa. E hoje vamos conversar a respeito de vários temas no nosso direito digital e falar também do dia a dia da advocacia. A primeira pergunta que eu quero falar com vocês, indagar, por que vocês escolheram o direito? Eu costumo dizer, Rodrigo, que houve aí um encontro mútuo. Eu acho que eu não escolhi sozinho, não. Acho que o direito me escolheu. Nós nos criamos, né, para que os nossos internautas, nossos telespectadores compreendam, nós nos criamos num bairro aqui em Maceió chamado Trapista da Barra e moramos, tanto eu quanto o Rodrigo, num loteamento que se chamava Vila Militar. Era uma área destinada aos militares. Então, meu pai era o único civil, meu pai não era militar. E aí, Bruno, nós nos criamos num ambiente extremamente cheio de regras, né? Era um ambiente militar, meus vizinhos eram todos militares, meu pai era o único civil. Então, o caminho natural era que eu escolhesse a área militar, que eu fosse prestar concurso para a Polícia Militar, para o Bombeiro, que são grandes instituições. Mas eu não segui esse caminho, né? Aos 15 anos, eu fiz o curso na Escola Técnica Federal de Alagoas, que hoje se chama Instituto Federal, e me formei em informática. Só que antes de eu me formar em informática, nasceu o desejo de seguir a carreira jurídica. E aí eu prestei o antigo vestibular, que já não existe mais, hoje é o Enem, da Universidade Federal de Alagoas, logrei isso. No segundo vestibular, eu perdi o primeiro, tentei o segundo novamente em Direito, fui insistente, né? Me formei, iniciei minha carreira, então eu olhando lá para trás, eu vejo que não foi uma escolha unidirecional, não foi só eu que escolhi o Direito, acho que o Direito, na verdade, me escolheu e principalmente me acolheu, porque eu perdi o primeiro vestibular para Direito, fui aprovado numa segunda chamada para Meteorologia, mas eu queria até cursar Meteorologia, porque meu sonho era estar na universidade, minha mãe pediu para que eu aguardasse e tentasse no próximo ano. Eu acho que ali foi já o Direito no ouvido da minha mãe, dizendo, olha, meu filho, fica aqui estudando que para o ano você vai ingressar numa carreira jurídica, no curso que vai lhe habilitar para a carreira jurídica, e estamos aqui até hoje. Eu entrei no curso de Direito em 1999, em 2004 eu me formei, em 2005 eu fiz o exame da ordem, passei, já lá se vão 19 anos como advogado, né, dos quais desde 2009 estamos juntos, né, nós dois. Perfeito. E temos aqui o nosso Neymar lá do escritório, que é o Bruno, nosso craque aí. Foi do criminal. estagiário, hoje advogado, foi estagiário do escritório, Perfeito, hoje verdade. advogado. Verdade. E um advogado brilhante, né? Pouco tempo na advocacia, né, Bruno? Exatamente. São quase um ano e meio de advocacia. Mais experiência já
praticamente mais de 20 anos de nesse advocacia. tempo que a gente vivencia, né? Dá uma experiência realmente de como se fosse uma estrada já. E realmente, assim, pegando ensejo aqui, Tiagão, da história, né? De como de como a gente entrou para o direito, tudo mais, como a gente fez essa escolha. Quando eu lembro, né, desse tema, quando eu penso sobre isso, da escolha para o direito, é até uma coisa que para mim, eu não consigo dizer um momento em que eu cheguei e disse, ah, não, eu quero direito. Porque isso, e até a minha mãe, às vezes, quando ela fala para mim sobre essa minha ideia, né, de falar, de ser advogado, mas ela fala que desde criança eu era uma pessoa que já gostava dessas coisas. Pra ter noção, quando a primeira vez que eu vesti um terno, eu fiquei doido. Eu ficava o dia todinho de terno lá em casa. Eu queria estar o tempo todinho, dormia com terno. E, coincidentemente, aí eu soube também, depois da mãe conversando comigo, que ela disse que teve uma mulher que ela tinha conversado, ela estava falando sobre a vida dela e tudo mais. E essa mulher disse, que isso é gente pequena, eu e minha irmã. E aí ela tinha dito pra ela, falou, eu tive aqui uma visão, eu não sei se ela tem uma questão espiritual, enfim. Ela disse que você tem 2 filhos. Um deles vai ser uma pessoa que vai pra lei e a sua outra filha vai pra saúde. E minha mãe ficava tipo, não, tá. Aí ela pensou que podia ser porque eu já gostava dessas situações e tudo mais. Enfim, e não é que realmente aconteceu. E pra mim, não foi uma situação em que eu tive opções de escolher. Ah, não, porque eu tô decidindo aqui entre medicina, tô decidindo entre direito, tô decidindo entre... Não, eu realmente fui minha vida inteira caminhando. Quando fui pro colégio, fui pra faculdade, fui para o ensino médio, eu sempre tinha em mente que eu queria o vestibular de direito. Eu gostava muito do tema, gostava muito, me interessava, né, por esses assuntos. E aí realmente eu fui me encaminhando para isso. Cheguei na faculdade, confirmei que realmente sempre foi esse o meu sonho. E uma das coisas que a gente aprende também ao longo do tempo, Tiagão, e aí mais voltado não só para o direito, mas também para a advocacia, é que a nossa profissão ela é muito humana. E eu acho que uma das características que também fazem parte do nosso perfil, para a gente que gosta dessa área, é que a gente se identifica e gosta de lidar com pessoas, gosta de resolver problemas. E eu acho que isso sempre foi parte da vida, né? E foi um dos fatores que realmente foram essenciais para essa escolha. Brunão, Rodrigo, tem um professor, né? Um grande professor, Elton Roberto, um grande abraço. Não fui aluno dele, não tive esse privilégio. Tive o prazer de ser aluno do Também, Elton. da mesma Não, forma, fui. viu? É um grande referência na Perfeito. advocacia criminal e também um excelente professor. Perfeito. Eu era professor na faculdade particular, ele foi fazer uma palestra lá e ele falou assim, não, peguei o start aí do que você falou, que ele disse assim, o direito te ensina a enxergar a vida de outros modos, Perfeito. por outros olhos. Perfeito. Né? E isso eu tenho para mim, desde quando lá atrás eu tenho muito uma visão, eu sempre digo assim, eu tenho uma inclinação pelos direitos humanos, né? E o Elton, com essa frase que ele trouxe nesse dia lá na apresentação, eu acho que ela veio, na verdade, a calhar o que eu tenho para o direito. O direito te faz enxergar, sabe, Bruno, assim, de uma visão bem mais humanizada, sabe, sobre o que é a vida. Perfeito, perfeito. Um abraço, Elton Roberto, foi meu professor na academia, né, no SESMAC, e também eu tive o privilégio de estudar com o Elton um curso que ele fez na Exanc. Ele fez um curso de prática penal, um curso específico, e fazer o convite já, professor Elton, para a gente fazer esse debate aqui. E aqui eu quero também conversar com vocês a respeito da advocacia. Vocês falaram do direito, né? Falaram da questão de como aconteceu a questão da escolha do curso de direito, falando do começo, né, em relação à faculdade, mas eu queria saber por que não ser um juiz, por que não ser um promotor, né, por que não ser um delegado de polícia? E outra coisa, já falando a respeito dessas profissões, vocês em algum momento tiveram crise de vocações? Algum momento, olha, eu vou agora ser delegado de polícia? Eu tive várias crises de vocações e também, né, prestei alguns concursos para delegado de polícia. Mas ao longo do tempo eu vi, olha, realmente a advocacia foi a escolha correta. Eu não achava que eu era para ser advogado. Eu não achava nem que eu tinha como desenvolver alguma atividade no direito, que eu era envergonhada, mal falava. Até o 10º período, para apresentar um trabalho, era uma dificuldade. E hoje estou aqui apresentando podcast, né? Eu falei até com o Jaelson. Eu disse a ele, rapaz, né, eu estou aqui, né, conversando com você, mas até o 10º período mal falava, né? Mal conseguia apresentar um trabalho na faculdade. Então, assim, por que a advocacia e se também vocês tiveram alguma crise de vocação? Rodrigo, eu não vou nem responder agora. Eu vou reforçar a sua pergunta para Bruno e vou dizer
Vou contextualizar por quê. Bruno foi estagiário conosco, não Sim, foi, Bruno? sim. Lá no início, quando a gente abriu o atual escritório. E Bruno saiu porque ele foi ser estagiário, não foi, Bruno? No Ministério Público do Trabalho do primeiro. trabalho. Totalmente diferente. Totalmente. O cara é craque, fez logo um gol lá no Ministério do Trabalho, mas foi contratado pelo Ministério Público Federal, Depois não foi foi pro isso? federal, depois foi pro federal. E agora retorna como advogado. Aí eu vou jogar para ele, porque assim, quando o Bruno saiu de lá, que foi para o Ministério Público, Rodrigo, eu imaginei ali tá um promotor, um procurador da República, um procurador do Trabalho ou um promotor de justiça. Porque eu enxergava nele nem sem nenhum demérito da nossa profissão da advocacia, não, mas às vezes a gente enxerga em alguém um potencial. E aí o Bruno se forma, volta para o escritório, só que agora como advogado, e eu vejo o Bruno. Hoje eu digo, esse cara mudou meu pensamento, porque ele é advogado, ele nunca foi membro do Ministério Público, não. Então vou jogar essa bola para você. Boa, Bruno. Tiagão, boa. Não, realmente é um tema interessante para mim também, porque naquela época lá, em 2020, né? 2020, 2020. Não tão distante, né? Não tão distante, Época né? da Aquela pandemia. época recente, né? Mas essa pandemia parece que tem 10 anos, né? Que verdade. aconteceu. Mas naquela época, meu pensamento era esse. Eu não imagino, eu gostava muito da área do direito, eu considerava a questão da advocacia, mas na minha cabeça, eu tinha em mente uma ideia de ser promotor de justiça. Eu tinha isso na minha cabeça no começo do curso. E aí, quando eu fui aprovado na prova do Ministério Público do Trabalho, aí eu fiquei empolgado para ir, apesar de não ser uma área que eu né, tinha muita familiaridade e gosto também, até porque naquela época no escritório foi quando eu tive contato com a parte criminal pela primeira vez, eu fiquei muito tocado também, eu gostei muito da parte criminal no escritório. Então, mas como eu tive essa oportunidade no Ministério do Trabalho, eu fui para lá, inclusive o gabinete do Dr. Rodrigo Alencar, com pessoas incríveis, tive ali uma experiência maravilhosa. E aí eu fiquei 6 meses no Ministério Público do Trabalho, depois eu fui para o Ministério Público Federal, e eu pensava realmente naquela época sobre fazer um concurso público, ser promotor de justiça. Eu não tinha certeza sobre a advocacia, era uma coisa que eu ainda considerava, mas não como prioridade. Só que o que acontece? Depois dessa experiência, no Ministério Público Federal também, no quarto ofício, doutor Lucas Almeida, todo mundo, pessoal, do Lucas Horta, pessoal, gente boa demais, uma experiência maravilhosa, aprendi muito. Mas o que aconteceu depois, ao final? Quando eu refleti sobre a atividade que eu tive, eu via que, apesar de gostar bastante da atividade, ser uma atividade excelente, eu comecei a não me enxergar na postura de um funcionário público, digamos assim. Eu, no final do curso, ali do 9º, 10º período, eu fiz o escritório modelo, né, que é o estágio obrigatório, e eu comecei a ter contato com pessoas ali diariamente, nas semanas que a gente dava plantão, e resolver o problema daquelas pessoas. A gente pegava, fazia uma petição, entrava com o processo, e aí, naquele momento, foi quando eu tomei a decisão. Eu falei, rapaz, eu me sinto muito mais realizado, eu me sinto muito melhor, eu sinto que eu estou cumprindo uma missão fazendo isso. Falando com a pessoa, sentindo que eu estou ajudando ela a resolver aquele problema, tendo esse contato que eu não tinha num gabinete, por exemplo, né? E não que os funcionários públicos no gabinete não tenham esse contato. Tem, com certeza, atende a população um papel imprescindível, mas a advocacia é você, essencialmente, ser voz de alguém no Poder Judiciário, essencialmente, você está ali dando voz a uma pessoa. Então, quando eu percebi isso, eu senti que realmente a minha vocação não era de de exercer uma função pública, como, por exemplo, promotor de justiça, como juiz ou delegado. Na verdade, eu vejo que a minha vocação, a minha função, na verdade, para a vida, o que eu acho é ajudar as pessoas nesse sentido, ser voz para essas pessoas. Que muitas vezes, quase sempre, Tiagão, que a gente vê, né, são pessoas que estão em situação de extrema dificuldade da vida emocionalmente, passando por um momento ali delicado, e às vezes o advogado é a última esperança daquela pessoa para resolver esse problema. Então eu senti muito isso, e foi quando eu dei essa virada de chave. Falei, não, o que eu quero mesmo é advocacia, é aqui que eu vou investir todas as minhas forças e que eu vou trilhar o meu caminho. Então, eu me recordo de um episódio bem recente. Eu vi, o Bruno virou advogado mesmo. Ele é advogado. Estávamos todos nós no escritório, e aí uma gente advoga para a empresa, e o gestor da empresa me liga dizendo, olha, Tiago, nós flagramos um trabalhador apresentando um atestado falso. E aí eu dei as orientações, olha, entre em contato com o médico que passou para a gente atestar o falso e demiti-lo sem justa causa e prestar uma notícia crime junto à autoridade policial. E aí eu compartilhei com vocês, né, os criminalistas do escritório, e vocês partiram em defesa do trabalhador. Você, peraí. Briga. O cliente do escritório é a empresa, gente. Peraí, vamos com calma. Mas o que é? Já é o espírito defensivo, né? O espírito da defesa, da liberdade, né? Sim. Né? Enfim, então ser advogado é isso, Rodrigo. Ser advogado é superar essas trincheiras, meu amigo. Não é fácil, né, Bruno? Não é uma atividade fácil, principalmente para quem está começando. Mas nós temos tantas outras
profissões que têm suas dificuldades, seus dissabores, mas ainda assim ontem, né, Bruno, nós conversávamos, vocês obtiveram uma decisão, a gente obviamente não pode, a gente vai explorar melhor isso, que o advogado não pode estar falando de seus casos especificamente, mas nós tivemos uma decisão que nos enaltece, né, foi uma decisão favorável ao nosso cliente e que nos dá como se fosse um espinafre, né, para deixar a gente um pouco mais fortalecido e continuar essa batalha, né? É verdade. E hoje eu fui até o sistema prisional, conversei com o cliente e eu falei com ele, eu disse, olha, o Bruno disse, eu quero falar com ele, dar essa notícia, né? Porque eu só estava conversando com o cliente, com o nosso cliente, falando das decisões desfavoráveis. Ele triste, cabeça baixa, quase chorando. Eu só ia lá para dizer, ó, perdemos, mas calma, tem esperança. Perfeito. Aí eu falei, agora que a gente teve uma decisão favorável, eu quero ver no olho dele a reação dele, sabendo que deu certo. Boa, Bruno. E assim, você só vai ganhar casca, o Thiago também tem mais experiência na advocacia, né, do que eu, só vai ganhar casca, só vai ganhar realmente resistência, você tendo aquela decisão desfavorável. Perfeito. Já pensou desde o começo, você chegasse ali no seu processo, tivesse a liberdade, primeiro requerimento, tivesse a liberdade, né? Você vai perder a magia da advocacia. Exatamente. A advocacia é isso. É você, né, pleitear, é você ser resistente, é você recorrer, é você usar de uma forma diferente para mostrar ao julgador, né, que ali existe a necessidade de uma liberdade e não de uma prisão. Perfeito. E voltando para a questão da escolha em relação à advocacia, é importante você também conhecer, quanto estudante de direito, conhecer lá, né, o estágio no Ministério Público do Trabalho, no Ministério Público Federal, na Justiça. Eu conversava despachando com um assessor de um promotor no estado do Maranhão, conversava com o Rafael, um abraço para o Rafael, ele conversando, dizendo, olha, eu já estagiei na Defensoria Pública, já estagiei no Judiciário e hoje estou aqui. Então eu vi o olhar diferente quando eu falava em relação ao cliente que eu estava representando ali. Eu vi o olhar diferente. Por quê? Porque ele já tinha estagiado, né, no Judiciário e também na Defensoria Pública. E assim, eu quero perguntar a vocês qual foi, né, até hoje, né? Bruno tem pouco tempo, Thiago já tem mais de 15 anos de advocacia. 19 anos. 19 anos de advocacia, né? 2 décadas praticamente. Isso. Qual foi o maior desafio nessa profissão da resistência? Qual é o maior desafio até hoje? Rodrigo, deixa eu fomentar aqui um debate para vocês dois. Eu vou passar outra pergunta aí para vocês. Boa. Ontem eu assisti um vídeo, né, uma postagem de um advogado. Eu não o conheço, ele é advogado na área pública aqui em Alagoas, atua muito para magistrados, promotores, que ele falava um pouco da carreira dele e na legenda, Bruno, ele dizia assim, eu nunca fiz estágio porque eu precisava trabalhar. Foi a minha situação também, eu precisava trabalhar na época. Mas o que me chamou a atenção... O Lucas, eu vi. O que me saltou aos olhos foi quando ele disse assim, e eu não recomendo. Ou seja, ele não recomendava estágio. E eu vou fomentar para vocês esse debate porque eu, enquanto professor e profissional da advocacia, eu recomendo sim o estágio. Perfeito. Eu acho... E se você puder fazer o estágio nas diversas áreas, por exemplo, no Ministério Público, você puder fazer no Judiciário, na Defensoria Pública e essencialmente no escritório de advocacia, perfeito. Essa visão multidisciplinar né, dos atores do sistema de justiça. Né? Mas e aí, Bruno, o que é que você acha sobre fazer ou não o estágio? Né? Tiago, até porque quando a gente vai advogar, a gente vai ter que lidar com esses órgãos. Esses atores, todos esses atores. Então, a gente tendo passado por uma experiência dentro do sistema, digamos assim, a nossa visão é outra. A gente vai lidar de outra forma com aquilo, então é uma experiência que é extremamente válida. Óbvio que para algumas pessoas seria um privilégio poder ter isso, como foi falado agora, né? Você tem que trabalhar e aí não dava para fazer o estágio. Mas tendo a oportunidade, eu acredito que é imprescindível o estágio para você ter essa experiência, para você vivenciar isso, né? E com certeza isso aí é crucial para a Certamente agrega muito, né? Com certeza. Bastante. Eu vi essa postagem do Lucas, um abraço, né? O Lucas Almeida, advogado. É um grande advogado. Advogado de magistrados, promotor de justiça. E Lucas falava que ele não tinha estagiado e tinha trabalhado em uma editora. Isso. Foi? Em uma editora. Isso, de livros. De livros e tal. Mas assim, ele ganhou uma experiência ali trabalhando e vendendo livros. Sim, e uma coisa que eu quero também falar com vocês, que é necessário para o advogado, ele não só lê livro de direito. Infelizmente, a gente fica muito, né, vassalo, fiel àquele livro de direito, aquela obra tal. Só que o advogado precisa do mais, do além. Ele precisa ter uma experiência em vendas, ele precisa saber vender, ele precisa saber convencer, ele precisa
ser um bom psicólogo, em certos momentos, precisa ouvir mais ali o seu cliente. Então, o que vocês acham, né, já é uma pergunta, do advogado não só ler livro de direito? Palavra, né? Rodrigão, eu acho que, assim, o advogado é até... eu não me lembro o nome dele, mas eu estava conversando com um advogado essa semana, quando estava lá no sistema prisional, e ele estava comentando que, antigamente, o advogado era visto como uma enciclopédia. Porque é uma pessoa que não é o conhecimento somente técnico, somente jurídico. Óbvio que ele é a base, né? A gente precisa ter o conhecimento técnico, a gente precisa ter o conhecimento jurídico para ter a nossa atuação. Mas a nossa profissão e a nossa forma de atuação ela envolve tantas outras coisas que o advogado que se limita só a estudar direito, ele não vai conseguir lidar com todas as habilidades que nós precisamos para ter uma boa carreira e para trazer um resultado para as pessoas que nós lidamos. Porque, como foi falado agora pelo Rodrigo, então é um cliente que, por exemplo, você está enfrentando uma situação processual ali como de uma prisão ilegal, você tem que derrubar essa prisão. Mas enquanto você não derruba essa prisão, você tem que conversar com esse cliente e muitas vezes tem que ser o psicólogo dele. Perfeito. Óbvio que a gente jamais vai substituir a profissão de psicólogo, né? E não é sobre isso, mas é sobre... Você tem que saber escutar, você tem que saber o que falar, quando falar. Você tem que ter uma percepção humana que, se a gente ficar só na técnica, no direito, a gente vai terminar virando uma pessoa fria e não vai ter compreensão de qual é a função da gente, né? Do porquê a gente está fazendo aquilo. Teve um caso, semana passada, que a gente conversou, que a cliente, né, no caso, a mãe do nosso cliente, na verdade, a mãe do nosso cliente, ela falou que o advogado, né, que ia ser contratado, Sim, sim. um advogado da família, mas quando ele foi visitar o preso, ele não teve a sensibilidade Perfeito. em ouvir mais aquele preso. O cara tá preso, o cara quer ser mais, né, acolhido. E o advogado, às vezes, tem uma vaidade em falar muito, né? Ou então em falar bonito. Esse, às vezes, é o problema. Às vezes... O advogado era o dito, né? eu estava no Caramba. fórum e tinha um advogado falando, né, no começo da advocacia. Um abraço, Lucão. Lucão falando, Lucas Bonfim. Gente boa, dó de graça ali. Agora ele falando com o cliente, meu amigo, é bonito esse Lucão. Tenha calma, Lucão. O cara não entende porra nenhuma aí. Tenha calma. Fale mais simples. Então, assim, você tem que falar bonito lá no tribunal, né, na citação oral, na audiência, quando for fazer alegações finais, né, orais. Mas, assim, quando você for falar com o cliente, principalmente o cara leigo, o cara lá do interior, o cara que não conhece, né, o direito, tem que ter uma sensibilidade para ouvir mais. E quando for falar de uma maneira mais simples. Eu me lembrei agora, Rodrigo, você fez esse comentário, eu me lembrei de um dia que eu tava, Tiago, falando com a esposa do cliente preso, e aí eu mandei um áudio para ela em que eu tava explicando para ela, porque ela tinha perguntado se ele ia ser julgado num júri. Só que não é caso de júri, eu fui explicar pra ela. E nesse áudio eu falei... queria júri, né? Aí eu falei pra ela, não sei o quê, e vai ser um juiz togado. Aí o Rodrigo falou, pronto, ela agora ela vai achar esse aqui vai lascar mesmo. Aí eu falei, eita mesmo, né? Vou ter que explicar de outra forma. Aí eu falei, não, é um juiz, né? Normal, não vai ser a população. Aí Mas tentei, ela né? queria o júri, Ela só falava no júri, né? Mas eu quero o júri, ele tem que ir pra júri. Mas não matou ninguém não, fulaninha. O júri é só quem matar alguém. Olha, o Bruno tava comigo uma vez no escritório, acho que o Bruno vai lembrar desse caso. Vai, porque foi bem E emblemático. eu quero deixar claro aqui, pessoal, que no próximo episódio vamos chamar também, né, Letícia, Carla, Ivan, Arthur, todos, né, do escritório. Hoje vamos começar, né, com essa dupla aí, né, Tiago e Bruno. Tiago representando o civil e o Bruno o criminal. E aí, Rodrigo, estávamos eu e Bruno, né, lá no escritório, quando alguém toca na porta de entrada, como soltava eu e Bruno foi lá, e aí o cara perguntou pelo meu nome, o Bruno foi lá na minha sala e disse, Tiago, chegou falando de tal. Eu disse, rapaz, eu não tinha guardado não, mas manda entrar. Ele entra, né, a aparência dele já estava assim, como que ele estava meio eufórico, e aí ele começa a falar como se fosse uma metralhadora, dizendo que foi internado com compulsoriamente no hospital psiquiátrico e que foi destratado, foi acorrentado, que levou choque, e começou a falar. E aí no final disse, sim, mas o que é que você deseja? E aí ele foi dizer o que é que ele desejava e eu não vi o direito na fala dele. Mas como é que eu ia dizer para um cara que estava com um problema psiquiátrico que ele não tinha E direito? aparentemente ele tava bem, né? Naquela hora ele tava meio... E eu deixei a porta da sala de reunião aberta e fiquei assim na diagonal com o Bruno. E eu olhava para Bruno me olhava. Rapaz, o negócio tá meio estranho. E eu, quem foi que me indicou? E aí ele disse, foi fulano e tal. Eu não conheço esse fulano. Né? E aí o que é que eu tive que fazer? A gente teve que fazer essa leitura, né? Talvez eu era uma pessoa que precisava ali ser ouvida. Eu ouvi mais
do que falei. E eu era o profissional da consulta, né? Verdade. Ali eu era o profissional jurídico. Mas a gente tem que ter essa leitura. Agora, Rodrigo, sobre essa questão aí do advogado ter um conhecimento multidisciplinar, me fez lembrar de uma passagem, Bruno. Passagem não, de uma entrevista. Na verdade, é um programa que Max Geringer tem. Ele é tido como o papa da Fantástico, né? gestão de pessoas. Ele tem um programa no Fantástico, né, em que ele colocava, Bruno, um gestor, um CEO das maiores empresas, se disfarçava de funcionário, ia trabalhar no meio de funcionário. Era um programa bem bacana. Mas ele na CBN, ele tinha um programa pela manhã. E ele contando sobre a importância de você ler sobre tudo, de você ter o conhecimento sobre tudo, né? Mesmo que um conhecimento superficial sobre algumas questões do dia a dia. Ele disse que foi para uma grande, uma multinacional, Bruno, lá ele deu uma palestra pela manhã para a alta gestão da empresa, né? Ele disse que era um grupo de mais ou menos 30 pessoas, e quando acabou a palestra, chamaram ele para almoçar. E ele foi almoçar, sentou na mesa e todo mundo lá começou a conversar sobre Big Brother. E ele foi bem honesto e disse, olha, eu não, disse no programa, né? Eu não conhecia nada de Big Brother. O analfabeto ali era eu. Perfeito. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer assim, Saiu da talvez conversa. se eu soubesse que Saiu o da pessoal... conversa. Exatamente. Ele disse, olha, para que perfeito, tanto verdade. conhecimento eu tenho, Perfeito. se ali eu não consigo me enquadrar naquele grupo? Não estou aqui querendo dizer que você tem que entender de Big Brother, mas o que é que aquele pessoal vai comentar? Né? Para você ter um conhecimento mínimo, para você poder se enquadrar e dali talvez até, a depender do network, eu digo, na advocacia isso é importantíssimo, Perfeito. você consiga esticar aquele relacionamento para uma negociação futura, né? Isso é Perfeito. importantíssimo. E quando você domina vários assuntos, você vai ser a referência ali. Né? Todo mundo vai, quando você for falar depois de matemática, de física, de direito, o cara vai escutar mais você. Né? Então é importante você ter essa visão, não, claro, dominar, ser um cara referência naquele assunto, mas saber o que eles estão falando, né? E aí começar a debater esse assunto. E uma outra pergunta, né, que eu queria também saber de vocês, nesse bate-papo bem informal aqui, Tiago, Bruno, teve algum caso marcante, né, durante a trajetória da advocacia, Bruno, com a trajetória, né, de um ano e quanto, Bruno? Tem 1 ano e meio para Mas aproximadamente. praticamente já se considera um velho na advocacia, né? Um experiente na advocacia. Tiagão teve um caso da Braskem, que eu acho que marcou muito, né, a sua vida como advogado. Foi um momento muito, muito difícil. Pandemia, né, a sociedade com problema na pandemia e ainda, né, o pessoal daquela região do Pinheiro, Farol, também com problema em não saber para onde ir. Né? E aí eu queria saber de vocês, teve algum caso, um processo marcante na vida de vocês que mudou a visão do direito? Mudou, ó, mudei a minha visão do direito, agora eu penso que deve ser assim. E aí, Tiagão? Olha, eu tenho dois casos bem interessantes, eu digo. Um é o da Braskem, que eu falo já, mas o que mais me marcou era quando nós tínhamos um escritório lá na rua Itatiaia, Farol. no Farol, né? Ali perto do curso de Direito do SESMAC. E eu atendi uma senhora, uma mãe, em desespero, porque o filho dela ele não podia dormir. O filho dela, depois, ao final, vou tentar resumir para a gente não consumir muito tempo, mas ele, ao final, ele foi transferido para um hospital, por força da liminar que a gente conseguiu juntar ao judiciário, Bruno. Ele descobriu que ele tinha uma descarga cerebral quando ele dormia. Então ele não podia dormir. E por que não podia dormir, Bruno? Porque ele começava a se morder. E aí ele já tinha perdido uma parte da língua. E aí essa mãe me procurou com o pai. E em um determinado momento, ela estava muito chorosa, dizendo que já não aguentava aquilo, porque o menino já vinha de várias internações e não conseguia se descobrir o que estava acontecendo com ele. E por que foi necessário um advogado? Porque ele foi internado em um hospital aqui em Alagoas, de um plano de saúde, que não tinha um aparelho para fazer um monitoramento. Era o vídeo monitoramento ECG, me lembro como hoje. E aí ele era transportado todos os dias, Bruno, de manhã para uma clínica. Essa clínica fechava às 18, portanto ele vinha de volta dessa clínica, só que não conseguia descobrir o que esse garoto tinha, porque no momento em que ele era transportado durante o dia e ficava lá interno na clínica, ele não tinha essa descarga. Ele tinha descarga só à noite, quando ia dormir. E aí, o que é que me marcou nesse caso? É porque a mãe esperou o pai sair da sala, o pai foi ao banheiro, quando ela começou a chorar e disse, doutor, eu não aguento mais. Ontem eu joguei água gelada na cara do meu filho para ele não dormir, porque eu sabia que ele ia perder mais do que eu já perdi na língua dele. Assim, isso para mim foi, assim, chocou muito, sabe? Mas para resumir, nós conseguimos
a, a liminar, esse garoto foi transferido numa UTI aérea para São José do Rio Preto, salvo engano, ou foi São José dos Campos, foi no interior de São Paulo, tem um hospital chamado Cirep, que é uma referência na neurologia, especialmente neurologia infantil. E aí lá um neuropediatra fez todos os exames e diagnosticou que ele tinha uma descarga muito, muito, muito forte e que o cérebro dele não respondia e ele se automutilava. O segundo caso, Rodrigo, para passar aqui para Bruno, é que é Braskem, né? Aquele fato todo. Ali eu falo como um ex-morador, morar no Pinheiro, no bairro do Pinheiro. Mas um caso específico, dentre tantos, nós pegamos ali, Rodrigo, nós atuamos em algumas centenas de moradores. Então eu vi, de um modo em geral, desestrutura familiar, casais se agredindo verbalmente na disputa de um valor com a Braskem, filhos brigando, irmãos brigando com irmãos, enfim. Mas um caso me chamou muita atenção. E para você ver como é que são as coisas, como eu morar no Pinheiro, a maioria dos clientes que foram procurar nosso escritório também eram do bairro do Pinheiro ou do Farol. A maioria. Eu morava ali próximo à Praça Menino de Jesus de Praga, no edifício do Dr. Tibério Rocha. Então a maioria foi dali. Mas, quis Deus, tinha uma senhora que morava na Barreira do Mutange. Tem um nomezinho, Bruno, que chama na Barreira do Mutange. Ela era conhecida da babá das minhas filhas e a babá das minhas filhas perguntou se eu não poderia advogar para essa senhora. Eu prontamente disse que sim. Eu geralmente levava os clientes lá para o escritório. Eu digo, eu fazia, você foi testemunha disso, eu fazia as audiências lá, Bruno. Mas essa senhora pediu para que eu fosse na casa dela. Na verdade, ela já tinha sido desalojada da Barreira do Mutange e estava na casa de uma filha. E eu prontamente fui. E aí a gente vai conversando, ela sempre muito alegre, né? Mesmo com a dor de ter perdido sua casa, sua história. Eu disse, dona Fulana, não vou dizer o nome dela, a senhora está sentindo saudade de lá? A senhora espera daqui, receber essa indenização e comprar um imóvel melhor? Ela falou, meu filho, eu morei 32 anos naquela casa. A casa dela, Bruno, é na Barreira do Mutange. E a Barreira do Mutange é interessante. Aqui é a parte alta, ela desce, depois tem uma parte plana, que é onde passa a linha do trem, e lá embaixo a sede do maior clube de Alagoas, que é o CSA, Perfeito. Centro Esportivo Alagoano. Não estou errado, não? Certíssimo. Então, nesse meio, ela tinha a casa dela. E aí ela disse para mim, ó, há 32 anos que eu morava ali, eu estou sentindo falta do apito do trem. O trem passava de frente à casa dela. É impactante, é impactante. Quando o trem passava, Bruna, ela sabia, Bruna, na hora. É impactante isso sabia, aí. Eu me arrepio porque foi uma frase, ela falou, ela não chorou, mas eu vi a tristeza no olhar dela, sabe? E assim, para quem sabia, como eu, que você perder um lar, gente, é uma coisa, é você perder vínculo, né? Acaba a amizade, acaba tudo ali, né? Naquela região ali. E você sair do lugar que você não queria sair. E aí, Rodrigo, entra o advogado, né? O advogado tem que ser, como o Bruno disse, tem que ser psicólogo, você tem que ter uma hora até. Você tem que ter o tato de falar, enfim. Eu tinha que, naquele momento, tinha que ser técnico para conduzir aquela negociação e mesmo sabendo daquela emoção, sabe, Bruno? Mas é isso, né? Vou passar agora a bola para Bruno, que como advogado criminalista também tem suas batalhas, né? E assim, Bruno, voltando à questão da Braskem, antes de interromper você, o advogado tem que ter uma saúde mental boa. Porque a pessoa, se nesse momento, Thiago, não tivesse aquela saúde mental, não tivesse o equilíbrio para acolher primeiro. Primeiro é acolher, para depois você falar na questão de como é que vai ser feito um acordo, das cláusulas. Então você tem que acolher, pô. Tem que ouvir essa conversa do trem, todas essas conversas são importantes, entendeu? Então, assim, primeiro o momento ali era isso, era acolhimento, era abraçar ali, né, o morador que deixou ali a sua casa. Brunão, e aí? E a advocacia criminal? Não, inclusive, coincidentemente... Luta mesmo. É luta. E agora, ao mesmo tempo, é também gratificante, né? Gratificante demais. Eu, coincidentemente, tá até no... um timing bom, digamos assim, porque eu, particularmente, o caso que mais marcou foi esse, que a gente teve agora esse resultado do habeas corpus, porque, enfim, na minha visão, foi um caso em que, pessoalmente, eu vi uma situação do cliente solto, tranquilo, indo no escritório, fez a reunião com a gente, acusação grave do processo, Perfeito. Mas estava em liberdade, não imaginávamos que teria uma prisão como aconteceu, foi uma surpresa. Não imaginávamos que ia ter uma prisão daquela forma, a reunião com ele, né, audiência e tudo mais, e fomos surpreendidos com a decretação da prisão dele preventiva na sentença, né? E aí começou a luta. O drama, né? O verdadeiro drama. Porque, assim como nós não esperávamos, a família dele não esperava, a esposa dele, com um filho menor, e aí ele vai preso, e eu me lembro até hoje, Tiagão, Rodrigo, quando eu fui ver lá no PSM1, que é quando ele tinha chegado, eu tinha visto ele há pouco tempo antes, e ele
Quando eu cheguei lá e vi ele, parecia outra pessoa. Mais magro, careca, com um semblante totalmente arrasado. Assim, você vê... Caramba, você sente aquilo ali você fala, poxa, meu irmão. E aí, só que ao mesmo tempo, a gente sabia que aquela prisão era legal. A gente sabia. No momento que a gente viu o fundamento da decisão, a gente falou, rapaz, essa prisão ela é legal. Não é possível que em nenhum momento vão derrubar essa prisão. Ô, Bruno, é assim, interessante que a gente conversava com ele lá no presídio, né, o cara preso e tal. Explicava, né, falava do direito, falava dos casos que a gente já tinha atuado. Só que assim, ele ficava triste, olhando, pô, os caras estão falando assim, mas na prática não tá acontecendo isso. Exato. Eu não estou sentindo a justiça na minha vida. Perfeito. Né? Eu estou segregado aqui, eu estou preso, vocês estão falando de maneira bonita aqui, né? Mas assim, ele não sentia. E hoje, quando eu fui falar com um cidadão, estava sem barba. É outra coisa. A pele estava melhor que a minha. Sem barba. Hidratado. E a gente fica... Hidratado, E nesse momento que a gente tá sorriso conversando, diferente, porra. a gente fica numa corda bamba, porque assim, a gente sabe juridicamente que a decisão eventualmente tem que ser, ela tem que ser derrubada, mas ao mesmo tempo a gente não pode prometer, porque é uma função ética nossa. Então a gente vai explicar para ele, como você disse, olha, o direito é esse, a gente tem um direito bom, mas eu não posso chegar para ele e dizer, meu amigo, a gente vai te soltar mês que vem. Não vou fazer isso. E Jamais. até eu falo até para você, eu disse, Bruno, olha, mesmo com a decisão favorável, Perfeito. Espere. Você disse, eu quero falar com ele, eu quero dizer... E aí você fala, Bruno, mas não diga a data de soltar. A data da soltura. Perfeito. Porque existe ainda um procedimento, Exato. né, que pode demorar um dia, 2, e ele poderia até passar o final de semana, né? Exato. A decisão saiu ontem, ele foi solto hoje. Perfeito. Mas assim, isso gera, né, uma expectativa, porque 1 minuto no presídio é uma eternidade. Não, então, e é importante demais para ele, entendeu? Perfeito. Então, você falar, olha, você vai ser solto, agora eu não posso dizer o dia. Tem uma decisão, foi uma decisão do STJ lá em Brasília, ainda vai comunicar o Tribunal de Justiça, depois vai comunicar o sistema prisional, né, a CEUP, para depois vir até o seu presídio. Perfeito. Então, assim, tem um procedimento. Perfeito. E aí, hoje, quando eu fui falar com ele, eu expliquei, né? Mas já estava leve, já estava, né, um semblante diferente. E eu disse, olha, mas não depende do advogado. Né? Depende ainda do procedimento. Eu fui no Tribunal de Justiça, a decisão chegou de Brasília para Alagoas, já está em Alagoas a decisão, falta chegar no presídio. Quando eu saí, não tinha chegado no presídio. Quando eu fui até o CEUP, o funcionário falou, olha, o policial penal falou, olha, já mandei para a unidade prisional. E quando eu voltei para a unidade prisional, realmente estava lá a decisão. Então, assim, que ainda tem um procedimento para analisar se ele tem outro processo. Eu falei até para a policial penal, eu disse, olha, eu vou falar com a família para vir aqui, né, no presídio para falar com ele e levar até a sua casa. Eu disse, olha, doutor, eu não posso garantir que ele vai ser solto, porque ele pode ter outro processo. Eu disse, olha, ele não tem outro processo. Eu garanto que eu vi o processo, conheço a realidade do meu cliente, que não tem outro processo. E aí, assim, mesmo assim, tem a questão do procedimento dentro do sistema prisional. Certo? Perfeito. É importante demais. Não, com certeza. Essa sensibilidade, né, e esse olhar diferente para a questão criminal. Exato. Então, era uma situação em que a gente se via ali, ó, temos uma prisão ilegal, não posso te prometer que você vai sair, temos um direito bom, mas é aquela coisa, a gente depende de uma decisão judicial, de uma outra pessoa que pensa de outra forma. Bruno, o pior nesse processo, desculpa interromper, não tinha nem comparecimento de juízo. Não tinha nenhuma medida cautelar. Nenhuma medida. Foi um processo de 6 anos, ele em total liberdade, a denúncia foi oferecida em 2018, o processo foi julgado em 2024. Foram esse tempo inteiro sem uma medida cautelar e o processo transcorreu tranquilamente, na sentença foi uma prisão preventiva. Então, assim, a gente ficou impactado, foi chocante. Então, assim, o que me marcou muito, e aí durante esse tempo, que foi de abril até agora, que ele tem ficado preso, que a gente tem travado essa batalha, o que me marcou muito era o contato com a esposa dele. Porque era uma mulher que ficou desamparada, totalmente desamparada, e inclusive o filho menor dela, ela me relatava, ela falava, doutor, não sei o que fazer, meu filho tá falando de se matar. Ele tem 5 anos de idade. Ela falava, ele hoje tá falando de se matar. E aí eu me lembro que eu me senti numa responsabilidade, como se tivesse desesperado. Não, tem que fazer de tudo, não é possível não. Eu me lembro que a primeira a gente entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça, aí foi negada a liminar, aí tentamos um habeas corpus para superar uma súmula que impede habeas corpus contra a liminar no STJ, foi negado, tentamos no STF, foi negada. Aí, enquanto isso, o habeas corpus tramitando o principal no tribunal. Aí eu falei, você tá com filho menor, vou fazer um outro habeas corpus de prisão domiciliar. Negado. Tentei a mesma coisa no STJ, no STF, negado.
E aí eu falei, meu Deus do céu, aí vamos julgar o mérito do primeiro habeas corpus. E aí naquele, eu me lembro até que a gente tava quase assim, certo que ia vir um resultado favorável quando ele fosse julgar o mérito. Porque a gente tava travando aquela batalha em liminares e a gente sabia que existia uma dificuldade, mas no mérito, poxa, eu acho que a gente vai conseguir. Aí eu me lembro que esse foi talvez um dia de uma das maiores frustrações que eu tive, assim, nesse tempo. Profissionalmente, né, como advogado. Profissionalmente, e foi uma das maiores frustrações, assim, em relação ao resultado, porque eu não esperava. Fui lá, o julgamento no tribunal, fiz a sustentação e aí veio o resultado negativo. Eu fiquei, o que vinha na minha cabeça, na hora que o relator lia o voto, e que era concordado, o que ficava na minha cabeça era como eu vou falar pra esposa dele. Eu não sabia. Eu falei, como eu vou comunicar pra ela? Porque ela tava. Eu não Isso falava. é tão angustiante, né? Demais. Eu não falava. Eu não chegava pra ela pra dizer, notícia. ó, Maria, vai dar certo. Eu falava, ó, Maria, vai ser o. Eita, meu Deus, a pessoa vai ser o julgamento, né? Vai ser o julgamento do caso. E aí, né, o resultado a gente não tem como saber. Agora o direito tem isso, tá? Vamos tentar. Ela tá bom. E aí, só que eu não prometia, mas ao mesmo tempo ela tava, não, mas vai dar certo, Deus tá à frente, e era uma energia positiva. Aí eu, como é que eu vou falar pra essa mulher que ele não vai sair agora, que ele vai continuar preso? Eu me lembro que depois do julgamento eu liguei pra ela, porque ela tava querendo saber, e essa mulher chorou, foi minutos Você chorando no lembra quantas telefone. decisões desfavoráveis? Você lembra? Eu perdi as contas. Perdi as contas desse caso. E quantos H6 a gente entrou tentando e foram negados, enfim. A essência da advocacia é isso. É isso. E aí, quando você se angustia, você se frustra. Enfim, depois de toda essa situação, quando você vê que conseguiu, no dado momento, você sabia que aquilo ia vir, mas quando vem, que você viu que deu certo, você vê o alívio da esposa, vê o alívio do cara, isso termina reconfortando, isso gratifica também, de Recarrega certa as forma. energias, Recarrega. né, Então, pra mim, foi isso, porque foi um processo em que eu me vi frustrado, extremamente frustrado no momento, e agora eu tô já ao oposto. Deu o ápice de felicidade, digamos assim, pelo trabalho e pelo resultado. Então, assim, foi um processo que me marcou muito, porque eu vi essa questão da família, vi o sofrimento e tive essa dinâmica processual ali que realmente foi uma experiência que eu acho, na minha opinião, vou levar pra vida. Assim. É lógico, Bruno, que a gente não quer ter que aprender com a perda, mas a perda traz aprendizados. Ninguém quer perder, todo mundo sai de casa querendo ganhar. Numa situação como essa que a gente está buscando o direito de terceiros, né? O advogado trabalha com direito de terceiros, eu entendo completamente como é dar uma notícia de uma improcedência ou de uma condenação, seja de qualquer natureza, civil, criminal, enfim. É horrível. Porém, isso forja o advogado, sabe? Isso é verdade. Isso cria uma casca, entendeu, Rodrigo? Isso Isso é faz verdade. com que você se fortaleça, que isso é importante. Sem dúvida. Certamente, Bruno, certamente, daqui a 10, 15 anos, que você eventualmente passar por alguma perda de alguma decisão, isso continue mexendo, mas não tanto quanto agora. Isso é verdade. Porque você está agora forjando aí sua personalidade profissional, né? Sua Com capacidade e com certeza isso só alavanca. Né? Eu lembro, inclusive, da conversa, num dia que eu falei com o Rodrigo que eu tava me sentindo desanimado, tinha tido outra derrota no tribunal, enfim, a gente ali era um momento de sequência de derrotas. Eu lembro que o Rodrigo falou pra mim, Só mas a caixote. advocacia, só caixote, aquela, não era... você vai querer surfar, né? E só aquela onda na cabeça, caixote, Eu tava desse jeito. Aí eu lembro que o Rodrigo falou exatamente isso. Falou, mas a advocacia é isso. Tá perdendo hoje, mas amanhã vai estar Eu ganhando e lembro. você vai estar criando couro pra você E eu amadurecer na lembro como advocacia. hoje, eu na audiência, no processo, né, do juiz lá de Mata Grande, audiência virtual. E aí no final eu fiz lá o pedido de liberdade e tal, e o juiz, né, eu vi que o juiz ia soltar o cara, mas assim, fiquei na minha, né. E ele querendo comemorar e fazia assim, levantava. E eu fazendo assim, eu segurando. a parecia cabeça catenga. com a peste. Parecia uma catenga. E o rapaz, tinha calma, bicho, tinha calma. Porque... O promotor já ficando O aqui. promotor já puto ali, bicho, tinha calma. Porque amanhã você vai puxar com o promotor também, outro caso, com né? certeza. Tenha calma. Então, assim, faz parte. E aí, a decisão foi favorável lá. Consegui a soltura do cliente. Então, assim, a frase do Rui Barbosa, realmente, ela resume o que é advocacia, né? Que legalidade e liberdade são as tábuas de avocação do advogado. E você deve ter essa resistência para entender, olha, se eu não conseguir hoje, amanhã eu vou conseguir. Mas eu tenho que continuar lutando. Perfeito. Então, assim, tem que ter realmente essa força para lutar. E aí, já com outro debate aqui, já outra pergunta, quais habilidades, né, o advogado deve ter? Principalmente o advogado digital. Vamos agora levar para o direito da rede. O advogado digital. Quais habilidades o advogado deve ter hoje, né? Vocês que já têm uma experiência, Bruno tem 1 ano e 4 meses mais de experiência grande, Tiago já tem quase 2 décadas. Para o advogado que está aqui assistindo, né? O advogado que está vendo esse episódio, qual a dica, né? O que é que vocês podem falar e dizer, ó, o advogado deve ter isso,
não pode faltar isso. Uma boa oratória, uma boa escrita, né? Saber ouvir. O que o advogado deve ter, que vocês, ao longo do tempo, enxergaram isso? Vai lá, Bruno, sobre a outra de quem tá iniciando. Perfeito. Tá no início. Tá? Tiagão, perfeito. São épocas diferentes, né? Tô começando agora, vocês já estão há mais tempo, e aí, inclusive, vocês estão passando pela transição, né? De uma questão mais analógica para a questão digital, e eu já vim nesse mundo digital, apesar de que o Rodrigo dá baile em mim na parte digital. Né? Você é desenrolado. É o blogueirinho, é o blogueirinho. O homem é bom. Tentando. E aí, assim, eu vejo hoje que as nossas habilidades, evidentemente, aquelas habilidades, todo advogado sempre, acredito que independente da época, vai ter que ter, que são as habilidades até que a gente já comentou aqui, né? Questão humana, de lidar com as pessoas, a questão de saber ouvir, de saber falar, o que falar, quando falar, a questão técnica, estudar muito, ler muito, se preparar. O advogado é aquela pessoa que não para de se capacitar. Né? Eu tenho na minha cabeça que todo dia eu preciso estudar alguma coisa. Na minha cabeça, assim, se eu não ler, pelo menos eu não li 2 páginas de alguma coisa, aí pra mim eu já fico, não, pelo menos eu não consegui hoje, tô muito cansado, pelo menos uma página eu vou ler, 2 páginas eu vou ler, porque eu sei que eu tenho que estar sempre estudando e alimentando a minha mente. Então acho que esse é um dos pontos muito importantes do advogado. Mas paralelo a isso, né, porque isso não é suficiente, e tem essa questão da parte humana, de trato e tudo mais, que eu acho que são essenciais. Agora, como foi mencionado, a questão de advogado digital, enfim, da parte das vendas também que a gente estava falando, eu vejo hoje, Tiagão, que por exemplo, redes sociais como o Instagram, ele deixou de ser somente uma rede social, por exemplo, para interação, né? De você conhecer pessoas, de você interagir com amigos e tal. Ele terminou sendo hoje uma questão comercial O indissociável. Instagram é aquela praça famosa do interior, inaugurada, que todo mundo tá lá. Exato, Instagram, exatamente. Mas é isso praça mesmo. faculdade lá, É, a praça mesmo. faculdade lá de Trapista, aquela praça faculdade, todo Prado. mundo, Prado, da região ali de Trapista, estava lá na praça faculdade mesmo. inaugurou. Hoje a Praça Centenário, né? No É Farol. verdade. Todo mundo que não está sentado na televisão, hoje está lá na Praça Centenário, né? É verdade. Sentado. Então, assim, é preciso você estar onde todo mundo está. Exato. E assim, o Instagram terminou sendo uma oportunidade, principalmente para advogados iniciantes, Perfeito. como eu, de você começar a construir uma autoridade para o seu nome. Que é uma coisa que a gente que está começando, a gente tem essa dificuldade. Porque talvez é uma coisa que antigamente demorasse mais tempo do que demora hoje. Por quê? Era boca a boca. Olha, eu tenho que ter um cliente aqui, né? Vocês sabem disso, né? Com expertise. Você tem que ter um cliente aqui, fazer um bom resultado com esse cliente para ele dar um fruto, indicar um outro para voltar para você, e assim você vai plantando para ir colhendo, e não que seja diferente. Hoje é fundamental. Eu também acho que o boca a boca é fundamental. Mas veio esse Instagram, as redes sociais, como um plus para mostrar, olha, você tem um caminho mais rápido para também fazer a sua imagem, você mostrar a autoridade, você se portar de forma adequada para o mercado. Então eu vejo que essa habilidade Muita também gente, é importante. Bruno, eu acho que no Perfeito. começo da advocacia, não hoje, mas no passado, né? Em 2010, 2011, não continuou na advocacia porque achava que a advocacia era só abrir um escritório, sentar lá, ter um bom livro, né, ter um conhecimento jurídico que iria, né, prosperar na advocacia. Eu lembro, né, lá na Rua Itatiaia, uma casa enorme, né, só entrava vento. Para chegar uma pessoa, rapaz. Era uma luta. E eu conversando com o nosso eterno professor Jerônimo Roberto, né, que foi professor da faculdade, e ele chegava lá no fórum, conversando com o doutor Jerônimo, rapaz, tá difícil a luta. Ele, rapaz, vá, qual é o conselho que eu vou dar ao advogado iniciante? Vá lá no centro, pega um documento no chão, um documento tiver lá no chão, e entre com ação para ver se tem algum processo. Então, assim, o começo era muito, muito difícil. Hoje você tem, né, o Instagram, você tem o YouTube, você tem um podcast para mostrar o seu trabalho, mostrar o conhecimento, porque assim, quando você começa a mostrar o seu conhecimento em uma rede social e o cara lá olha, né, clica lá e vê que você é bom, e eu lembro, Bruno, saindo, Tiagão, lá do presídio, né, Ciridiano Duval, eu saí e tal, fui abordado por uma mulher e ela começou a elogiar o Bruno. Foi. Rapaz, eu vi ele tentando, eu vi isso, ele fala bem, ele é um bom advogado. Então, todo mundo está lá no Instagram. É verdade. Então, você que é advogado, pode entender que a sua advocacia ela deve mudar. A advocacia ela é empreendedora e digital.
você abrir um escritório, né? Colocar lá uma placa bonita, lá direito civil, trabalhista, criminal, empresarial. A placa lá do escritório lá da gente, quando a gente começou, na Itatiaia, era, oxe, tinha 10 advogados e tinha meio mundo de direito civil, trabalhista, empresarial. Não entrava nem vento. Né? Só faltava o letreiro, direito, criminal, civil, a inventar. O que Não, venha. aparelho. Só faltava colocar, venha. Uma casa bonita. Direito da sua necessidade. Não, pode o entrar. nosso exemplo, né? Um exemplo é negativo, assim. Hoje, né, olhando. A gente tinha um escritório, né, pomposo, bonito, uma casa, mas não tinha ninguém. A verdade é essa. Né? A gente não tinha cliente. A gente sentava, ficava um olhando pro outro. Quando chegava alguém e tinha 3 escritórios. Era uma casa, 3 escritórios, né? Quando chegava alguém para entregar alguma carta ao correio, era uma alegria, pô. Entrou o cliente. A gente saía para conversar, era o carteiro. E aí, nesse começo, foi um começo difícil, né? Um começo difícil. Só que assim, hoje você tem realmente a possibilidade de mudar isso. Você tem o Instagram, você tem. E a gente que é novo, eu já ouvi muito, né, Rodrigo? Falar pra você com essa cara de novinho, às vezes a pessoa não dá credibilidade, é uma pessoa que tem a cara de ser uma pessoa muito nova. E o Instagram, às vezes, é bom por causa disso. Você consegue mostrar, às vezes, um pouco do seu trabalho lá e a pessoa vê, não, realmente, ele Sem por respeito pela autoridade do argumento, né? Exato. Do O conhecimento. promotor na audiência disse: pessoa você que era filho é seu filho, mas quem Mas dera, morre, quer Rodrigo. deixar a advocacia, já tem o herdeiro, o advogado. Então, assim, Eu, Rodrigo, eu fiz a minha primeira audiência eu fiz na minha vida, foi uma audiência de alimentos, uma exoneração de alimentos, e o cliente achou de ir de terno e gravata, o cliente. Aí eu era muito novo, mas eu com toda humildade do mundo, eu tenho uma cara de menino, magrinho, mas eu era ainda mais menino. E aí, quando a gente sentou em audiência, a doutora Ana Florinda olhou para mim e fez... olhou para o cliente e fez: doutor, seu cliente trouxe alguma proposta? Aí o cliente olhou para mim: seu advogado é ele aqui. Eu achou que eu era só o figurante, era o estagiário, Então a gente passa por isso, Bruno. É verdade, é verdade. Bruno e Rodrigo, vocês falando aí sobre o que é que o advogado precisa ter, né? Me lembrou uma palestra que eu dei na Faculdade Raimundo Marinho, no meu primeiro ano lá, foi em 2015, como professor lá. Me chamaram para eu dar uma palestra aos ex-alunos, aos egressos. Como é que eles poderiam iniciar na advocacia. Éramos 2 pessoas para dar a palestra. Eu e uma colega advogada que eu confesso a você que eu não me recordo o nome dela. Eu usei poucos dias na faculdade com ela. Enfim, eu fiquei com a parte de o que é que o advogado deve buscar. Eu me lembro da minha palestra pautada em 3 pilares. Primeiro é a ética, o advogado tem que ser ético, Bruno. Aliás, ética na vida, como todo, né? Perfeito. Mas na advocacia a gente sabe que o advogado é uma profissão que não raras vezes é atribuída a ele uma postura de ser sorrateiro, ser só pensar em espertão. dinheiro, só pensar em Isso, dinheiro, né? Então tem a ética, né? Orienta o cliente exatamente naquilo que ele tem o direito e conduza o comportamento dele e o seu de acordo com a retidão e com a boa-fé. Segundo, Rodrigo, é a responsabilidade, Bruno, você está lidando com o direito alheio, não é seu. Às vezes o cliente, às vezes não, muitas das vezes o cliente deposita em você, Bruno, como esse caso aí que você me falou, que ele ficou preso injustamente, ele depositou em você a liberdade dele. Perfeito. Então tem a responsabilidade. Perfeito. Né? Verdade. Tem a responsabilidade. Saiba lidar com o direito do cliente e tenha compromisso. E não E só terceiro, o cliente, a família família, toda. a família, né? não, com certeza, sem Depositou ali a confiança. que né? às vezes o criminalista é quem mais tem contato com a Perfeito. família do que com o próprio preso, recluso. Né? E por último, naquele tempo, 2015, né? Por último, o conhecimento. Seja o melhor na sua profissão. Procure sempre estudar, procure sempre... Eu hoje, passados aí 9 anos, Bruno, vai fazer 10 anos para o ano dessa palestra, eu acredito que esses 3 pilares, eles são hoje ainda necessários, vão continuar sendo ad eterno, mas eles por si só já não basta mais. Perfeito. Você pode ser o melhor, Rodrigo, o melhor advogado de direito digital, você pode ser o cara autoridade, o cara que é citado, que é referenciado, mas se você não souber se comunicar com o seu grande público, se você não souber lidar com a sua audiência, eu acho que você vai ficar ali isolado no seu conhecimento. E aí eu vou fazer aqui cometer um sincericídio, não, um homicídio por sinceridade. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, o Rodrigo já está bem à frente de mim, mas eu já estou começando a entrar nesse mundo, porque eu ainda, talvez, eu me considero um jovem de meia idade, mas por eu já ter 19 anos na advocacia, eu ainda tenho, Bruno, grande parte da minha clientela é aquele cliente que eu atendi lá atrás, né, que
ou ele voltou para mim, ou ele me indicou, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente que o Rodrigo conhece, né? A gente advoga lá para o escritório. Ele tem hoje, ele é dono de 21 CNPJs, ou seja, ele é um empresário, com filiais em vários estados, e eu estou com ele dos meus 19 anos de carreira, eu estou com ele há 14. Né? Desde quando eu comecei com ele está comigo, até hoje eu estou com ele. Então, assim, eu ainda acredito muito que esses 3 pilares ajudam a fidelizar. Porém, já estou em fase de mudança, de conscientização, Rodrigo. Rodrigo foi quem mais me ensinou isso, me ensinou de que estar no digital é necessário, Rodrigo. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje teve um exemplo lá no escritório em que um cidadão saiu do estado de Sergipe, né, e veio até Alagoas falar, né, lá no escritório com a gente, tal, conversar a respeito de um caso. E na mesa tinha 8 alagoanos e um sergipano. E eu perguntei quem foi que indicou, quem foi que escolheu, né? O escritório, O nome escritório, Rodrigo Monteiro. o Rodrigo, quem foi que escolheu? Ele disse, rapaz, foi eu, por causa da rede social. Pois é. Por causa do Instagram, entendeu? Porque viu ali, viu os casos que a gente atuou. Então, se você tiver conhecimento, né, Uma grande vitrine, né, Rodrigo? e não está na vitrine, você não vai conseguir vender o seu peixe. Então, o advogado também tem que ser um bom vendedor. E hoje, você consegue isso nas redes sociais, no digital. Então, é importante demais o digital. E já chegando no final do nosso episódio, falar um pouco do digital, eu não posso esquecer da inteligência artificial. Né? Como furar a bolha, como furar essa inteligência artificial nos tribunais superiores, né? STJ, STF, né? Ter um HC lá conhecido, né? Uma revogação de uma prisão lá no STJ. Se você dizem, né, que já tem inteligência artificial lá no STJ e STF. Eu sei que o ChatGPT, eu dei até bom dia a ele. Porque ele traz tanta coisa boa do bom dia, boa Como tarde. A gente se entende bem, eu né, converso Rodrigo? com ele, eu converso com ele. Eu tenho uma experiência boa para falar para você do ChatGPT, agora E aí? recente. E aí, a inteligência artificial? Ela vai substituir o advogado? Será? Boa. Ô, Rodrigo, eu acho que você estava no escritório. Tribunal do Júri, Bruno. Você estava no escritório e estava atendendo, Bruno. Não sei se o Bruno estava. Eu recebi uma ligação, né, de um gerente de uma rede de postos. Santiago, olha, já havia uma suspeita de que havia um desvio de financeiro numa dessas empresas. E aí, Tiago, a nossa desconfiança se concretizou e a polícia está aqui e as pessoas estão aqui. A gente quer entrar em um acordo para essa pessoa devolver o dinheiro. E aí a gente precisa agora de um termo de acordo, Tiago. E eu já estava com o pessoal para atender na recepção do escritório. Um cliente que eu estava lá para atender, já tinha marcado com eles. Eu disse, meu Deus, agora eu vou parar para fazer um termo de acordo. Eu vou ter que pesquisar aqui. Mas só que eu me lembro que eu fiz um curso de ChatGPT, de inteligência artificial, com o professor Renato, prof. Renato. Um abraço para ele. Certeza que ele não me conhece, mas eu sigo ele nas redes sociais e comprei um curso dele excelente. E passei a trabalhar com o ChatGPT a partir do curso dele, sabe? E aí eu disse, vou começar com esse danado. ChatGPT, eu quero que você se comporte como um advogado experiente, com no mínimo 20 anos de advocacia trabalhista, e que eu quero lhe dar as seguintes coordenadas. E montei um prompt para ele, a gente chama de prompt, né? Rodrigo, para ele não ser chato e já mandasse na cara, para mim, né? Para ele não tirar onda de quem está na interlocução com ele, ele vai como se estivesse digitando. Rapaz, ele me entregou, Bruno, assim, um modelo de termo de acordo para devolução de valores, para ressarcimento de valores. Bicho, é diferente. Fantástico. Diferente. Eu acho que ficou tão bom quanto, ou até melhor do que se eu sentasse e fosse escrever. Lógico que depende da interação humana, né, de quem vai interagir com o ChatGPT ou com qualquer inteligência artificial. Mas assim, me saltou os olhos como ele atendeu, me entregou uma solução, Rodrigo, em tão pouco tempo. Eu baixei, fiz uma pequena alteração e mandei para o interlocutor, né, por telefone, e disse, olha, fulano, tá aí, preenche para todos eles, pede para assinar, 2 testemunhos assinam também, e digitaliza e manda para a gente arquivar aqui, pede para o setor de RH arquivar na ficha funcional de cada um deles. Resolvido. Ele não me ligou mais. No outro dia eu liguei para ele, aí ele disse, olha, Tiago, resolvido. A gente já assinou, ele já devolveu tudo. Cara, você vê como a inteligência artificial agora, sobre essa sua pergunta, se ela vai suprimir ou não, Bruno, eu vou seguir o que o professor Renato falou no curso dele. O profissional, qualquer profissional da advocacia vai continuar sendo necessário. Agora, quem vai se sobressair é aquele advogado que domina essas técnicas, seja de uma inteligência artificial, seja uma técnica de comunicação, né, de
de captura de clientela, né, enfim, que sabe se comunicar. Ou seja, todo esse arsenal que aí, Rodrigo, olha o desafio, especialmente para essa nova geração, né? Que além de ter que dominar provas no processo penal, a ter que dominar a prescrição do processo penal, ter que dominar toda coisa, agora vai ter que dominar também, Bruno, prospecção, inteligência artificial. Olha o desafio dessa galera, como é ainda maior do que o nosso. Né? Perfeito. É verdade. Então, eu passo até a bola para Bruno agora, ver o que é que ele pensa, como é que ele tem se comportado nesse cenário, né? Perfeito, Tiagão. Eu concordo inteiramente com você. É justamente isso. Eu acho que não vem para substituir. Não, eu acho que é insubstituível. O advogado é insubstituível. Agora, Perfeito. algumas atividades, algumas práticas, realmente, a ideia é que o advogado se adapte para usar ao seu favor como um mecanismo que vai te auxiliar ali na sua profissão. A minha opinião também é essa. E por outro lado, agora, Tiagão, pensando que tudo tem um lado positivo e um lado negativo, né? Se eu for pensar e também refletir sobre o lado talvez negativo que tenha nisso, por exemplo, foi mencionado pelo Rodrigo, a questão do uso da inteligência artificial em tribunais, por exemplo, no STJ e no STF. É inevitável também ser utilizado, né? Um auxílio, vai né, uma mão na roda, é um poder judiciário sobrecarregado, tem que ter mecanismos. Mas eu, por exemplo, eu fico pensando numa situação em que você está usando a inteligência artificial para, por exemplo, resumir um processo. Resuma esse processo para que eu possa fazer adesão. E se naquele resumo não tiver alguma coisa que é crucial para o processo, que muda completamente tudo? Perfeito. Que às vezes só você ali no processo, E outra folha a coisa, folha, Bruno, se olhando ele aquilo, você inventar ali, você pode também ser responsável na questão criminal. Se ele inventar ali. Exato, Inventar, exatamente. né, alguma coisa Que, ali. por exemplo, uma coisa que acontece, Tiagão, é às vezes você tá pedindo auxílio, ele menciona uma jurisprudência que não existe. E aí? Já aconteceu. E a Então, lealdade imagina. processual. tem que E a ter cuidado, lealdade né? processual. Exato. Então, assim, é aquela Tem coisa cuidado. que foi falado Ele aqui. ajuda, mas Ele ajuda, você mas não precisa substitui. revisar. Como o Tiagão disse, você tem que Perfeito. usar ele para auxiliar, mas sem substituir. Perfeito. Estamos chegando no final do nosso primeiro 001 podcast. Quero agradecer a todos vocês pela audiência. Siga lá o nosso Instagram, Direito na Rede .podcast. Siga também meu Instagram, rodrigoM.adv. E siga o nosso canal no YouTube. Compartilhe, curta, comente, né? Esse nosso episódio é o pontapé inicial para mudar a sua vida. Mudar a sua vida em relação ao direito digital. Tudo que você precisa saber em relação ao direito digital, você vai ver aqui. Também vamos trazer aqui vários influenciadores para falar dessa atividade importante para esse mundo virtual. E a frase do Tiago Brunet, que diz que quem não ouve não prospera, certo? Essa frase é a frase do nosso podcast. Quero passar para os meus convidados, agradecer a presença do Tiago, do Bruno, dois brilhantes advogados, vocacionados advogados, e queria que você deixasse, né, a mensagem final e também deixar o arroba de vocês aqui. Perfeito, Rodrigo. Parabenizar por essa iniciativa, né? Esse canal aí de debate. Agradecer pelo convite e mais ainda agradecer por ter convidado, ter me feito o convite para estar ao lado de Bruno, que é um cara que eu admiro muito. Sempre bom a gente... Eu sempre digo assim, é importante e salutar, é bom você estar entre os bons, né? Então, agradecer, desejar sucesso dessa caminhada, né? Obrigado. Com a certeza, para quem nos assiste, de que outras entrevistas tão boas quanto ou até melhores virão. Deixar aqui meu Instagram, Tiago, com THY, tiagob.sampaio. E desejar a todos advogados, todas advogadas, desejar a todos os estudantes, desejar ao público de um modo geral um bom feliz final de ano. Nós estamos aí às vésperas dos festejos natalinos. Desejar muita paz, muita saúde a todos e sucesso, Rodrigo. Muito sucesso. Obrigado. Perfeito. Vamos seguir. Também queria agradecer. Na verdade, para mim é uma honra de verdade porque eu tenho vocês dois como referentes na advocacia. Não sei se você lembra, Tiagão. Naquela época que eu estagiava, você foi a pessoa que me ensinou a fazer a primeira peça de direito. Eu me lembro até hoje você falando, me ensinando para escrever ali. Então você é uma referência na advocacia para mim. obrigado. E o Rodrigo, eu não tenho nem comentários, né? O cara, um verdadeiro mentor da advocacia criminal. Eu só tenho a agradecer. É realmente uma honra ter tido esse momento, poder ter conversado com vocês sobre esses temas. Eu fico muito feliz de ter participado desse momento, inauguração aqui do podcast. O que eu tenho a dizer também para o pessoal que nos assiste, advogados, advogadas, é que continue firme. É uma profissão que exige resistência, exige persistência e preparação.
Então, que continuem em frente, né? Que sigam no objetivo, persistam e tenham muito sucesso. Meu arroba do Instagram é brunovilela.adv, o Vilela é Llela, no caso 2 L's antes do E. E é isso, Rodrigão. Muito obrigado, meu irmão. Sucesso para você, viu? Tamo junto, junto. irmão. Um forte abraço a todos vocês. Um abraço para todos do escritório Monteiro e Sampaio. E dizer que esse é apenas o primeiro, é o pontapé inicial. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.